Olá, turma, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade ao nosso assunto. A gente está no nosso segundo encontro, certo? Nesse nosso segundo encontro, eu trago para vocês aí, né, aquele questionamento que eu deixei na última aula, que seria justamente a questão de trabalhar por conta própria ou trabalhar numa organização, né, ou ser empregado. Então, eu trouxe para vocês um vídeo onde o professor Bruno, né, que é um cara que ele dá palestras há muito tempo, muito conceituado nessa parte de matemática financeira, né, de investimento e tudo mais. Então, ele traz para vocês aí um pouco sobre o que é cada um desses investimentos e peço que vocês tenham atenção. Tá? Vou soltar aqui o vídeo, espero que vocês fiquem atentos e consigam entender bem o que ele está trazendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Fala pessoal, na prática aqui. Isso daí pode até acontecer, mas de cuidar muito dessa população que sai cansada.
A gente sem ter nenhuma certeza de que você vai colher. Aprenda isso pode ser para você. Mas não precisa. E não seria empreender. Trabalhar com isso. Então é isso, né? A ideia desses vídeos, gente, que eu trago para vocês aí do nosso início de aula é sempre a ideia, né, de que a gente precisa estar sempre em movimento. Sempre o nosso pensamento tem que ser constante nas nossas decisões. Então você não pode tomar uma decisão, né, com a finalidade, com a intenção sempre de ganhar, de ganhar, de ganhar, de ganhar, sabendo que você vai ter ali sempre obstáculos à sua frente, tá? Então eu vejo, né, eu trouxe esse vídeo aí para vocês, se vocês perceberem um pouco, né? Trabalhar por conta própria ou ser empregado, e aí o que é que vocês pensam sobre isso, né? A gente tem aí inúmeros exemplos, né, de empresários que deram certo, né? Que deram certo, mas para que esses empresários, para que essas pessoas deem certo nas coisas que eles estão fazendo, com certeza, eu faço para você e trago para você realmente uma certeza que com certeza essas pessoas passaram por muito, né, para poder conseguir essa estabilidade, tá? Então a gente traz agora, né, na nossa continuação do nosso conteúdo, o que que o dinheiro não compra, né? O que que o dinheiro não compra? Então a gente sabe que o dinheiro hoje é algo muito importante. Vou colocar aqui o fone aqui. A gente sabe que o dinheiro hoje é algo muito importante, indispensável, com certeza, no nosso dia a dia. Não tem como a gente
estar com o dinheiro na nossa mão, certo? O dinheiro é algo que realmente domina o nosso dia, certo? É muito importante tê-lo, né, a nosso dispor, principalmente naquelas horas que a gente mais precisa, né? Então, seja no caso de doença, enfim. E tem coisas que realmente o dinheiro não compra. A gente vê nesse módulo que eu trouxe até para vocês, eu vou até colocar aqui para vocês do segundo ano que não viram esse vídeo. É interessante. Acompanhe, por gentileza. Então é isso, né? Essa questão do nosso tema de hoje, o que o dinheiro não compra, é basicamente isso, né? Os privilégios, né, para quem já nasce, né, nesse âmbito, vamos dizer assim, algo que tenha um pouco mais de benefício,
né, vamos dizer assim, a gente vê muito, né, que há uma diferença muito grande e a gente precisa entender isso, né. Tem um pensador que é o cara, é o Michael Young, ele traz um livro que é a Meritocracia, que é um livro, né, onde ele imagina uma sociedade onde todo mundo tem o direito, né, consegue as coisas, vamos dizer assim, pelo seu mérito, né, pelo seu próprio mérito, né. Se eu consigo aquilo, eu vou conseguir por conta de mim, não por conta que meu pai um dia fez isso e eu tenho o sobrenome do meu pai, coisa que acontece muito, né. Então a gente tem que ver e perceber aonde é que está, né, o erro. Será que o erro está na gente? Será que o erro é meu por ser assim, né? E enfim, a gente vê muito isso. E aí a gente tem aqui, gente, para onde vão as riquezas que a gente tem? Ó. 1% da população possui, né, essa riqueza. E 82% da riqueza do planeta está concentrada em uma pequena parte, né? Pequena parte dessa população, tá? Então a gente vê também aqui nesse nosso gráfico que o mundo gasta em 8 dias, né, com guerras, que equivale a 12 anos em educação, tá? Então é muito dinheiro gasto. A gente vai ver que até um exemplo dos Estados Unidos, né, que gasta 1 bilhão de reais na educação, 900 bilhões em defesa, né, com compra de armas, criação de bombas e tudo mais. A riqueza ambiental, 20% da população mundial consome e 80% dos recursos do planeta. Isso quer dizer que a gente necessitaria, para poder conseguir viver, né, bem, de 3 planetas para poder suprir a necessidade da população hoje. Precisaria, isso mesmo, de 3 planetas, tá? Para poder suprir a necessidade da população nos dias de hoje. Tem até um gráficozinho aqui, ó. Um planetazinho, né, que já foi, né, já está no meio planeta, e no outro seria aquele da vida ainda saudável. Então isso aqui é a quantidade de recursos, né? O planeta hoje ele já não tem mais recurso para dar para toda a população. Isso por conta dos inúmeros efeitos, né? A questão do trabalho sujo é o trabalho escravo, tá, gente? A gente viu aquele exemplo lá das calças jeans, né? Das empresas. Mas, certo? A gente também tem outras ideias, né? Temos aí outras ideias. O mundo tem 40 milhões de pessoas na escravidão moderna e 152 milhões de crianças em trabalho infantil. Então, essa escravidão moderna são tipo as pessoas que trabalham porque elas precisam trabalhar, porque senão é a única coisa que eles têm para fazer, né? É o único tipo de renda que eles vão ter, né? As pessoas que trabalham hoje não é mais aquela escravidão que a gente via nos filmes, né? E tem nos livros de história. Mas as pessoas trabalhando em coisa de costura, que a gente vê muito, né? Na fabricação de aparelhos eletrônicos, esse tipo de coisa. A escravidão moderna. E, infelizmente, um dado muito triste, que 152 milhões de crianças estão em trabalho infantil, tá? Então, eu trouxe nessa aula alguns exemplos, né? Algumas pessoas que são exemplos, né? Essa moça aí, ela é brasileira e ela montou uma empresa voltada só para a cultura negra. Esse rapazinho aí, né? Ele montou uma máquina, né? Como se fosse uma máquina de escrever, só que para cego, tá? E essa outra mocinha aí fez um purificador de água, né? Com material reciclável. Então, dá para você ter, né? Dá para você ser um seu empreendedor, né? Como a gente viu lá no vídeo do professor, né? Ele fala que
para você hoje, né? Ah, eu vou montar meu negócio, eu vou ser milionário e vou ser feliz porque eu vou ser milionário por conta que eu vou ganhar muito dinheiro, enfim, vou ter a minha própria empresa. Hoje em dia, gente, isso é muito difícil de acontecer. Você montar uma empresa, essa empresa despontar, assim, né? E ir lá para cima, enfim, é muito difícil. Você precisa, como ele mesmo fala, né? Para que você colha frutos, você precisa regar por muito tempo, você precisa cultivar por muito tempo para poder você ter ali uma ideia já fixa, né? Do que você realmente tem, tá? Então isso aqui foi o que a gente viu, tá? Isso aqui foi justamente o que a gente fez no nosso módulo 1, tá? Esse foi o encerramento do módulo 1. Aí eu trago para vocês o módulo 2, tá? Que ele vem falando ainda na mesma ideia, né? A economia na prática, né? Que é no nosso início do boleto à bolada, tá? E ele vem falar nesse módulo 2, né? Como eu sempre falo para vocês, todo módulo tem a sua pergunta inicial, o que tem valor para você, né? O que tem valor para você? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de uma horta comunitária, onde todo mundo pode plantar sem custo, né? Onde faz estreitar a relação entre vizinhos, né? Entre pessoas diferentes, certo? E isso gera o que a gente chama de empatia, né? A amizade. E isso a gente vê que hoje em dia é muito difícil, né? Nas empresas terem um com o outro, ou o patrão ter com o funcionário e até mesmo o funcionário com o patrão, né? Então isso aí vai muito de cada um. Então a economia, né, é a ciência das trocas. A gente viu nesse nosso módulo algumas coisas que a gente pode ponderar, né? O que realmente tem valor, certo? Eu trouxe aqui, né, essa dinâmica bem legal que dizia, né, a união faz a força, certo? Então a união faz a força. Então o que mais para você é importante? A cooperação ou a independência, né? Você trabalhar em comunidade ou você trabalhar por si só, né? Então, hoje em dia a gente vê que você trabalhar em comunidade pesa mais, é mais vantajoso, certo? O outro, quem tem pressa come cru, né? Quem tem pressa come cru. Então, o que é melhor, né? Ser ágil ou ter qualidade, certo? Então, são ditados, como vocês estão vendo, né? São ditados populares, onde esses ditados trazem muito da nossa realidade. Então, hoje a qualidade, você ter algo de qualidade é melhor do que você ter algo ágil, né? Muito rápido. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? É melhor você ter disciplina ou ganhos a curto prazo, certo? A gente vê que a disciplina é realmente algo que te traz mais vantagens. Mais vale um amigo na praça do que dinheiro no caixa, né? Riqueza ou amizade? E aí vem muito daquilo do que o dinheiro não compra, né? O dinheiro não compra, no caso. A amizade, você sabe, se você tiver amizade por conta do dinheiro, na verdade não é uma amizade sadia, né? Então a gente vê que a amizade realmente pesa mais nessas escolhas. Ah, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Segurança ou fortuna, né? Será que você ter segurança do seu negócio não é mais vantajoso do que você ter uma fortuna? Porque essa fortuna pode acabar. E se você ter um negócio seguro, um investimento seguro, com certeza, né, não vai desmanchar assim tão fácil, tá? E o outro e último é dano que se recebe. Autossuficiência ou comunidade, aquela pessoa que só pensa em si ou aquela pessoa que pensa na comunidade, né? Então é importante a gente ter esse pensamento, né, para a gente conseguir ser uma pessoa melhor. Então, muitos desses exemplos que eu trouxe para vocês aqui, gente, é justamente aquilo que o dinheiro não compra, certo? É o que o dinheiro realmente não compra, né? Ele não compra amizade, ele não compra o caráter, né? Então, vem muito aí do que a gente tem. E eu trouxe para vocês uma dinâmica, o valor e o dinheiro, né? Cada um tem, eu trouxe um exemplo aqui para cada um com o mesmo valor. R$ 100, certo? O valor é esse, é de R$ 100, tá? E aí cada um tem uma dinâmica diferente, ó. Os R$ 100, ó. Cauê gosta de estudar, né, todos os dias, pois não quer que o conteúdo de
cada disciplina se acumule perto do dia da prova. Sua dedicação aos estudos é tão grande que todos os colegas o procuram para tirar dúvida. Ele gosta de ajudar os colegas, né? E ensinar o que sabe, mas não gosta de passar cola, pois acha que isso não é honestidade, não é honesto. O que tem valor para o Cauê? Essa é a primeira pergunta, né? Para você, o que que o Cauê, né, acha que tem valor? E o que que o Cauê faria com R$ 100? Fica essas duas perguntas, né? Outra que é o Gerson, né? É bastante popular na escola, adora contar piadas e divertir amigos, às vezes exagera nos apelidos, que inventa, mas ele sim, não se importa, porque quer manter a fama de mal. Certa vez ele fugiu da escola e acabou com a suspensão de 3 dias, além de ficar sem jogar videogame por um mês. O que tem valor para o Gerson, né? E o que que o Gerson faria com R$ 100? Tá? Eduardo gosta muito de praticar esportes, participa de todos os campeonatos organizados pela escola e coleciona medalhas e troféus. Está sempre pronto para desafios e não aceita perder. Para garantir a vitória, treina todos os dias, tem uma alimentação saudável e procura dormir bem. Então, o que tem valor para o Eduardo, né? E o que ele faria com R$ 100? A Jéssica adora estar na moda, pesquisa blogs e sites para ficar por dentro das tendências de roupas, cabelos e maquiagens. Todos os dias faz seu ritual de beleza com cremes e sabe muito bem os truques para se manter bonita. O que tem valor para a Jéssica? E o que que a Jéssica faria com R$ 100? Renato é baterista e se define como antissocial. Na hora do intervalo, prefere ficar sozinho, escutando música e batucando no ar com as suas baquetas. Não está nas redes sociais e nem participa de eventos da escola. Evita a todo custo os trabalhos em grupo, mas quando não é possível, reúne-se com duas colegas tímidas e estudiosas. Perdão. Tem dificuldade em seguir regras e não gosta de ter que agradar os outros, mas também não gosta de se envolver em conflitos, prefere o sossego. O que tem valor para o Renato e o que o Renato faria com R$ 100? Então, para cada um, gente, tem um exemplo diferente, né? Pode ser que você se enquadre em um desses exemplos aí que eu trouxe para vocês. E aí a gente tem aqui uma breve, vamos dizer assim, uma breve gincana, né? E você nessa história, né? O que que tem valor para você, né? O que são tuas prioridades e o que você não abre mão. Se eu fosse montar isso aqui, eu colocaria algumas coisas importantes, né? As minhas prioridades seria minha família, tá? As minhas prioridades seria a educação, muito importante. As minhas prioridades não ficou, seria a saúde, né? Enfim, isso aí seria prioridade para mim, entre outros, né? E o que para mim não seria prioridade, que eu conseguiria viver muito bem sem fama, certo? É, poderia viver sem tranquilamente, deixa eu ver, reconhecimento, seria interessante, né? Reconhecimento. Ah, então vamos lá, ordem, dinheiro, status, para mim também não faz lá muita diferença, certo? Então, esses tipos de competição também, esses tipos de informação, gente, para mim seria bem tranquilo, não faria diferença, assim, não teria muito o que, né, não me seria algo que faria falta, certo? E aí para você fica esse questionamento, né? Fica esse questionamento. O que que para você tem de interessante, né? O que que para você é importante? O que que não pode faltar no seu dia a dia, certo? E afinal, para que serve o dinheiro, né? Será que o dinheiro serve só para manter um status? Será que o dinheiro serve para outro tipo de situação, né? Trouxe para vocês aqui então um vídeo para a gente ver, tá certo? Então vamos lá, acompanhando.
Vamos lá. Fica pra ouvir, né? Deixa eu ver se tá ligado aqui direitinho, gente. Eu sempre fico com medo de não estar gravando. Mas eu acho que tá sim. Pronto, deixa eu só ver aqui direito. Tá, tudo certo. Então, seguinte. A gente tem aí nesse caso, né, o que a gente viu no nosso vídeo, são as trocas, né, como que era feito a ideia do que a gente entende de comércio, né. Antes era por bijuteria, né, sal, né, que a gente viu lá, couro, pele, esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente não tem mais o que a gente chama de escambo, né. Hoje a gente tem o comércio mesmo, né, o dinheiro, como a gente bem sabe, como a gente bem entende, tá? A gente vai ver agora também algo bem simples, né? Que é justamente um pouco da história desse dinheiro, né? Ele começa aqui em 300 mil antes de Cristo, né? Onde a gente viu que as moedas, a gente viu no próprio vídeo aí, concha, né? O gado, seria o animal, né? Sal, pano de algodão, chocolate, dependendo da cultura, certo? Onde foi visto, né? Isso começou a 3000 a.C. No século 7, ainda antes de Cristo, teve a primeira contagem de moeda em relevo. Um tipo de metal redondo, né? Meio arredondado, não era uma circunferência como a gente tem hoje, algo bem redondinho. Era algo mais, né, rústico. Tá? Então lá na Turquia que teve essa primeira parte, né? Ah, E aí na 268, ainda antes de Cristo, né, na Roma, teve a criação do denário, né, a origem da palavra dinheiro. Antes chamavam de denário. E foi a primeira normatização, né, do que a gente conhece hoje por dinheiro, né, falado ou escrito.
tá? Isso foi 268. Em 960 depois de Cristo, teve o primeiro papel moeda, que é o que a gente chama hoje de cédula, né? Aí a gente teve em 1661 as primeiras notas impressas nesse papel moeda que foi criado lá na China, né? Depois de muito tempo, certo? A gente, em 1762 teve a primeira emissão de cheque, que hoje em dia, né, a gente viu naqueles casos, a gente pode dizer que seja nos eventos que não existem mais, hoje em dia, não que não exista, né, mas hoje é muito difícil você ver alguém trabalhando ou usando ainda o cheque, né, já se passou, né, essa fase, tá? Então, hoje em dia a gente não tem mais isso, a gente não vê muito, né? Mais aquela famosa carta de crédito, né? Hoje é mais. Chegou aí na invenção que a gente vai ver já no último, que eu já coloquei aí nesse slide, a última invenção do homem, né? Que hoje em dia ninguém vive sem, acredito que você já imagina o que eu estou falando. Em 1776 foi emitida a primeira carta de crédito, que é justamente aquelas ideias de você financiar, né? O financiamento de alguma coisa. E em 1950, o primeiro cartão de crédito ainda era de papel, né? Mas era considerado um cartão, um papelzinho mais grosso. Em 1950, em 55 teve o primeiro cartão de crédito de plástico, né? Que é o que a gente tem hoje, tá? Mas ainda sem o chip, tá, gente? Era ainda por contato, certo? Não tinha, não, hoje em dia tem a aproximação, hoje em dia tem as pulseiras, né, que você pode utilizar, os relógios que fazem esse trabalho para você, né? Então, isso não, obviamente não existe ainda. Em 67 teve o primeiro caixa eletrônico, tá? Em 95 a primeira transferência pela internet, que hoje a gente conhece como Internet Bank, que são os aplicativos de banco, né? Em 98, a primeira carteira digital, tá certo? Em 99, o primeiro pagamento por meio de mensagem, certo? Em 99, no famigerado, né? Linux, né? Lá naquele tempo lá. Em 2008, teve a criação do Bitcoin, que é a moeda virtual, certo? Também conhecida como criptomoeda. Hoje a gente já tem bancos só de investimento em Bitcoin, tem mercado, né? Hoje só para essa área do Bitcoin, da criptomoeda, certo? Em 2012, o do pagamento pelo smartphone, que a gente hoje, eu particularmente, né, evito fazer pagamento em casa lotérica, em banco, faço tudo pelo telefone, tá, o código de barra, né? Isso foi mas muito bom, certo? Mas só foi feito em 2012. Em 2014 teve as pulseiras dos relógios, né? Se você tem aqueles relógios smart ou pulseiras watch, né? Que você pode só aproximar, né? E fazer o pagamento. Hoje em dia você não vê tanto isso, né? Logo em 2014 teve uma febre muito grande dessa questão das pulseiras, mas a gente viu que não foi algo muito vantajoso, né? Tinha muito golpe, enfim, não foi algo que deu muito certo, né? Vamos dizer assim. E agora em 2020, né, teve a criação do nosso querido Pix, certo? O Pix chegou aqui no Brasil e a Ave Maria, isso é uma febre, né? E graças a Deus, né? Muito bom, né? Isso facilitou bastante a vida de muitos. Então você vê, ó, de 3000 antes de Cristo, né, a 2022, né, depois de Cristo, é quase um milênio, né, vamos dizer assim, 1000 anos. Tivemos aí algo muito, ah, no caso mais de 1000 anos, né, algo muito importante, né, que foi o desenvolvimento. As coisas vão se modernizando e com isso o dinheiro se moderniza, né? As pessoas acabam né, se modernizando junto.
E aí tem um dinheiro bom e um dinheiro mal, que nesse caso é o que seria esse dinheiro bom e dinheiro mal, né, gente? Para não ficar algo assim. Justamente quando você tem um investimento bom, né, do dinheiro com um investimento ruim do dinheiro, tá? Eu vou aqui logo aumentar aqui para o final, para que você consiga entender. E no finalzinho, a gente vai ver, deixa eu até colocar aqui para vocês, tinha até separado, mas acho que eu acabei foi apagando aqui. Deixa eu colocar aqui. Tinha separado esse vídeo, mas acabou que eu fechei aqui a aba. Pronto, tá aqui. Esse primeiro aqui. Então vamos lá. Pra gente não perder tempo, né? Na continuidade aqui ao nosso assunto. Esse aqui é o módulo 3 que vocês vão ver lá na frente. Voltando para cá. Então, o que seria esse bom investimento e o mau investimento? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa eu ver se não consigo ver. Pronto. Então, aqui você tem um banco, né? O banco ele empresta um dinheiro para o produtor contratar pessoas e preparar o terreno para o plantio e, consequentemente, comprar insumos, né? Semente, fertilizante e tudo mais. O bom produtor, o que ele vai fazer? Ele vai ter boas condições de trabalho e de remuneração. Ele vai ofertar para essas pessoas que ele contratou. Ele vai conservar as florestas, né, na preparação do terreno e vai fertilizar com recursos orgânicos que não degradam o meio ambiente. E por essas boas atitudes, ele vai ter acesso a bens e serviços, maior produtividade, oportunidade para o banco, melhor distribuição de renda, oportunidade para a comunidade local, pagamentos em dia para o produtor, maior produtividade e garantia de produção, equilíbrio da biodiversidade, ecossistema equilibrado, preservação e qualidade do solo e manejo sustentável. Então isso tudo de bom que o produtor que faz um bom investimento ele colhe, né? De bom. O mau investidor, né? Ele vai ter o seguinte: condições degradáveis do solo, do trabalho, né? Degradante de trabalho, trabalho escravo, derrubada e queimada de árvores e uso excessivo de agroquímicos. E o que isso vai trazer para ele? Acidente e problema de saúde, né? Para as pessoas que trabalham para ele, saída de funcionários, multas trabalhistas, queda da produtividade, dificuldade econômica, inadimplência com o banco, secas, alimento mais caro, mudança de clima, contaminação da água do solo, menos saúde para todos e biodiversidade impactada. Então, dependendo de como você investe o seu dinheiro, você tem alguns problemas, né? E, consequentemente, esses problemas vão se voltar para a pessoa que investiu, no caso, o banco. Então, hoje o banco ele faz uma... Por isso que, eu quero fazer um financiamento, quero fazer um empréstimo, e o banco não autoriza. Porque, assim, para o banco autorizar, gente, ele precisa fazer uma pesquisa para saber se isso vai ser ruim para ele também, né? Porque se o banco investe numa pessoa que vai trazer algo ruim, para ele, né, para sua imagem, não vai ser algo bom, tá bom? Então eu vou trazer para vocês aqui esse vídeo para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, tá? E aí nessa aula a gente vai ter os bons, né, investimentos. Vamos lá. Guarda tua grana na poupança, quer mudar?
pronto, gente. Essa foi a ideia, né, que eu trouxe para vocês para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, a gente chega aí ao finalzinho da nosso segundo encontro. E a gente volta na próxima aula para dar continuidade ao assunto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau.